vai valer para minha prova? Negativo. Negativo, tem que ter a cara da tua prova e eu vou te mostrar exatamente quais são esses materiais certeiros, beleza? Vou te mostrar também o ciclo do aprendizado e o plano, a prova de falhas. Ninguém te conta sobre isso, tá? Mas eu vou agora, ó. Galera, prepara. Quem já tá anotando aí, ó, prepara mais ainda papel e caneta, que lá vem bomba, tá? Lá vem muito conteúdo agora, intenso. Galera, você precisa de uma coisa, em relação ao ciclo de aprendizado, tá? No que é que consiste o ciclo de aprendizado? Galera, você precisa entender, aprender, aplicar e dormir. É isso mesmo, dormir. Você acha que dormir não é importante? Fica tranquilo que você vai saber. Galera, você precisa dominar o ciclo do aprendizado de uma vez por todas. Tem gente que até hoje não sabe como é que o cérebro se comporta, como é que ele realmente aprende. E existem várias formas de aprender. Existe, cara, você dar aula para alguém, existe você escutar alguma coisa, existe você assistir alguma coisa, existe você ler alguma coisa, tá? Mas para concurso, e aí? E aí, como é que você deve fazer? Galera, primeiro você precisa entender, depois aprender, tá? Aplicar e dormir. Agora eu vou detalhar exatamente tudo para você. Olha só. Entender, você precisa chegar naquele nível do seguinte. Digamos que você está ali, começou a estudar. Você começou a estudar uma matéria que você nunca viu e você está ali. Cara, não entendi nada. Sabe aquele momento que o chefe faz? Que você liga as pontas, pronto. Exatamente isso. E para entender, você pode entender através de videoaulas, tá? De um podcast, enfim, de livros, de caderno seu da faculdade, enfim, galera, aulas de professores de outras universidades. Você pode pegar essas fontes de informação e você precisa desse estalo. E vocês sabem que, obviamente, aulas, principalmente para aquelas matérias que você não viu na faculdade, tipo redação, português, ou então matemática e física, que você pagou assim, ó, você nem entendeu. Tem muita gente aqui que eu tenho absoluta certeza. Comigo foi exatamente assim. Quem pagou cálculo, física sem entender nada, que só pegou aquela lista de exercícios do professor, resolveu sem entender nada e se safou e disse graças a Deus e beleza, pra frente. Pronto, se você for um desses, como eu fui na faculdade, galera, você nem entendeu, tá? Você nem entendeu. Fechou? Olha só, primeira etapa é entender, tá? Como é que você vai entender? Através dessas fontes de informação, tá? Depois você precisa aprender de fato. Você precisa estruturar o conhecimento na sua mente, tá? Você precisa disso, tá? Para que no sono subsequente o seu cérebro, ele passe uma cola no que ele realmente achou necessário e ele, ó, jogue para o lixo o que ele não achou necessário, o que não ficou tão claro para ele. Então você precisa aprender de fato. Tem muita gente que simplesmente entende e acha que está preparado. Negativo. Se eu posso explicar qualquer assunto aqui para você, você vai só entender. Quer dizer que você aprendeu? Não, negativo. E o que é que significa aprender? Ó, escrever. Escrever. Aí você pode dizer, pô, mas se eu explicar o conteúdo para alguém, isso significa que eu estou aprendendo muito mais. Não, realmente. Agora, no dia a dia, você vai ficar explicando, vai ficar dando aula para alguém toda hora no seu dia. Se você tiver como fazer isso, maravilha. Se você tiver como dar uma aula para alguém todos os dias, maravilha. Tá? Mas isso sempre gira em torno de quê? Escrever. Tá? Escrever, elaborar o seu resumo, tá? Elaborar o seu resumo, beleza? Não tem como, galera, você tem que estruturar isso, porque aquela forma como está estruturada, como está clarificada, é exatamente daquela forma que você vai jogar para o seu cérebro, tá? Galera, quando você está aprendendo de fato, bota isso na cabeça de vocês, quando você está aprendendo de fato, está havendo um rearranjo dos neurônios, tá?
estão havendo novas conexões. Às vezes o neurônio, sei lá, o neurônio 001, que estava conectado com 559, agora vai ter um rearranjo, ele vai se conectar com outro. Ou seja, tudo isso por causa da neuroplasticidade, tá? O nosso cérebro, ele é plástico, entre aspas, né? Obviamente. Mas ele tem essa propriedade. E é exatamente quando você está aprendendo uma coisa nova, quando você está aprendendo um assunto novo, existe esse rearranjo. E é exatamente por isso que dói. Sabe que dói para você tá ali estudando pra caramba? Pronto, é exatamente isso. Você gasta muita energia por causa disso, porque está tendo esse rearranjo. E para aprender, o que é que você precisa fazer? Você precisa dos materiais Ctrl+C, Ctrl+V da sua prova. Você precisa dos materiais certeiros para isso, porque senão você vai estar aprendendo a coisa errada ou do jeito errado, do jeito que não cobra na sua prova. Se você não tiver com o material certo, ó, esquece. Você vai estar estudando para outra prova, jurando que está estudando para a sua. E isso é real, tá? Depois de aprender, você precisa aplicar. Agora é a hora do vamos ver. Agora é a hora do vamos ver. Beleza, eu entendi, massa. Elaborei meu resumo, beleza. Acho que tô safo, né? Acho que tô beleza. Mas você precisa aplicar. Agora é a prova dos 9. Agora é a prova dos 9. Então, aplicar onde? Obviamente nas questões. Quais questões? Questões da prova, questões dos materiais Ctrl+C, Ctrl+V da sua prova. Questões a mais, tá? Enfim, você precisa aplicar para saber. Cara, tem furo na teoria ou não tem? Eu entendi? Entendi. Eu aprendi? Pô, não aprendi ainda. Então aí você volta na teoria, porque você tem que massificar aquilo ali. Tem muita gente que simplesmente lê algo, jura que aprendeu, mentira. Tem gente que entendeu, aprendeu e não aplicou, e aí esquece. E aí, na verdade, ele não aprendeu realmente, tá? Ele não tirou a prova dos 9, ou seja, não aplicou, e jura que entendeu alguma coisa, chega na prova, o que é que acontece com ele? Toma fumo, tá? Toma um ferro gigantesco. Mas, depois disso, depois de entender, aprender e aplicar, que é o que você realmente faz ali, sentado com a bunda na cadeira, entender, aprender, aplicar, entender, aprender, aplicar. Eu vou repetir isso aqui inúmeras vezes. Entender, aprender, aplicar, entender, aprender, aplicar, entender, aprender, aplicar. Isso tem que ficar na sua cabeça. E nessa ordem, entender, aprender, aplicar. Depois de fazer tudo isso, sabe o que é que você vai fazer? Você vai dormir, tá? No sono subsequente, como eu já adiantei aqui para vocês, durante, mais especificamente, o sono REM, porque o nosso sono ele funciona em ciclos. Então você está no sono leve, depois entra num pré-REM, depois você entra no sono REM, que é o sono profundo, né? E aí depois enfim, começa a ficar menos profundo, um pouco mais leve, depois volta para o sono profundo de novo. Então é nessa etapa de sono profundo, do sono REM, que existe em que se é concretizado esse rearranjo. Exatamente nessa hora onde você grava o conteúdo que foi processado na sua mente no HD, que é exatamente isso que você quer. É ou não é? Então, galera, se você não está dormindo direito, esquece. Se você está caindo nessa lábia da galera que vai, porra, meu Deus, é tanta baboseira que eu escuto na internet que chega a dar nojo. Se você está, cara, dormindo 4 horas, se você está dormindo 3 horas, 5 horas por dia, você está fazendo uma burrada da sua vida. Sabe por quê? Porque você está enxugando gelo. Você só está enxugando gelo. Porque você não está tendo a quantidade de sono suficiente para que você tenha ciclos que cheguem no sono REM. Isso também influencia a qualidade do seu sono, tá? De você chegar no sono REM. Então, se você não está tendo os ciclos para chegar ali no REM, você não está gravando na memória permanente. Então, você simplesmente, cara, eu estou esquecendo tudo, não sei o quê. Aí não tem revisão que dê jeito, tá? Não tem revisão que dê jeito. Revisão não faz milagre se você não fizer a sua parte. Tem muita gente que estuda e não dorme direito. Eu estou dizendo que você deve dormir 8 horas. Cara, sinceramente, se você pegar artigos científicos da neurociência, a galera sempre recomenda, cara, durma 8 horas por dia. Durma 8 horas por dia. Na prática, para o cara que está ali no campo de batalha, a galera sabe que para ser praticável isso é um pouco difícil.
Para ser praticável, isso é um pouco difícil, é ou não é? Então, tipo assim, o que é que eu recomendo para você? Se você puder dormir 8 horas por dia, cara, maravilha. Mas se você não tiver tempo para isso, galera, pelo menos 6 horas. Pelo menos 6 horas. Sabe por quê? Porque o ciclo de sono, tá? Os ciclos, eles variam. Eles variam de 1h30 a 2 horas. Então, o que é que acontece? Se você dorme 6 horas, pelo menos você garante aí ou uns 4 ciclos de 1h30, se você tivesse isso aí, e isso é só teste, ou então a ressonância, se você verificar isso, tá? Então, ou você poderia pegar 4 ciclos de 1h30 ou 3 ciclos de 2 horas. Então, tipo assim, isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo. Então, se você está estudando pra caramba e dizendo, eu vou me privar do sono total para estudar, cara, você só está enxugando gelo, porque você está estudando, e nada, tá? E nada, só tá enxugando gelo e você não vai para lugar nenhum desse jeito, beleza? Mas bora lá, galera. O segredo dos materiais certeiros, tá? Isso aqui ninguém te fala. Galera, olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. Olha só, pensa aqui comigo, tá? Pensa aqui comigo. Olha só o segredo, que as bancas não te contam, tá? Os cursinhos não te contam, ninguém te conta sobre isso. A faculdade muito menos te conta sobre isso. Deixa eu te falar. O segredo é que quando você se coloca no lugar de uma pessoa que vai elaborar uma questão para a prova de concurso. Imagine que você fosse da banca. Quando dissesse para você, cara, faz uma questão sobre esse assunto, beleza. Tá, qual é o nível da questão? É fácil, médio ou difícil? Não, pode ser um nível médio. Beleza, show de bola. Cara, você partiria do zero? Você simplesmente tiraria a questão da sua cabeça? Não, é óbvio que não. É óbvio que você não vai tirar 100% da sua cabeça. Então você sempre vai beber de alguma fonte, você sempre vai ter alguma bibliografia. Então, botem na cabeça de vocês que os materiais certeiros sempre estarão em uma bibliografia possível. Ou então, se você fizesse parte da banca, você ou pegaria essa bibliografia que você pode ter utilizado na faculdade, muito provavelmente, ou então você pega como referência o padrão anterior. Veja se não é isso. Então coloquem na cabeça de vocês, material certeiro sempre gira em torno disso, tá? Material Ctrl+C, Ctrl+V da sua prova sempre gira em torno disso. É algo ultra focado para a sua prova ou é uma bibliografia, tá? Que pode até ser um caderno, tá? Pode até ser um caderno, você pode ver uma questão pegada ali do seu caderno na época da faculdade, você diz, cara, eu vou aumentar o nível e você pega aquilo ali. Inclusive aquela questão foi de alguma bibliografia, então sempre gira em torno de alguma bibliografia, tá? Que o elaborador usou na faculdade, ou ele pega alguma como referência lá, ou então sempre pega um padrão anterior. Você tem que sempre se ligar nisso, porque senão você vai ser sempre o virgenzinho. Você vai ser sempre o virgenzinho, tá? Que fica simplesmente aceitando tudo que falam para você. Tudo que é material que quer empurrar para você, você vai aceitando. Não, eu acho que isso acho que é exatamente isso. Eu acho que é. Você fica pensando, eu acho que é exatamente isso aqui que eu preciso, sei o quê. Ela promete muito, mas olha só, bota na sua cabeça que ou é baseado numa bibliografia, tá? Ou no padrão anterior. Sempre fica em volta disso, tá? Sempre gira em torno disso, beleza? E agora eu vou pagar o Bizu Master para você. Vou pagar o Bizu Master para você agora. Quais são os materiais certeiros que você pode utilizar, tá? Quais são os materiais certeiros que você pode utilizar? Olha só, galera, como é que o nosso foco é CPC e EA/OEA? Olha só, para as específicas, tanto do CPC como do EA/OEA, você precisa dos materiais Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, Matheus, e, você não tem nenhum curso
para minha especialidade de engenharia, pô, eu sou de, sei lá, de elétrica, pô, tu é de elétrica também, você fez CP100, cara, você poderia, pô, fazer um curso, você está planejando fazer isso, negativo, sabe por quê? Porque, galera, não precisa. Você precisa apenas de materiais Ctrl+C, Ctrl+V. Para quê? Para aprender, para aprofundar a tua teoria. Você não precisa entender mais. Porque para as matérias específicas, cara, sinceramente falando, 90% das específicas, aliás, eu vou colocar um número mais real, 80% das específicas, você pagou se preocupando ali na faculdade. Você, cara, eu tenho que aprender esse negócio. É específica. Cálculo e física não, é outra história. Porque cálculo e física, geralmente todo mundo paga assim, ó, cara, eu nunca mais quero ver isso na minha vida. Mas nunca mais mesmo, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ou seja, você nem entende. Mas, para as específicas, o que é que você precisa de material? Você precisa apenas dos materiais Ctrl+C, Ctrl+V da sua prova. Os materiais que são a cara da sua prova. Então, pega lá, ó. Pega lá. Galera, pega lá. Para alguma matéria que você tem que estudar para a sua prova, eu tenho absoluta certeza que você consegue ter em mente pelo menos uns 3 livros, umas 3 bibliografias sobre aquela matéria, que vai te ensinar sobre aquela matéria. Tô mentindo? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Fala aqui pra mim. É verdade ou não é isso? Então, você tem que checar qual desses, vamos colocar um exemplo aqui de 3, qual desses 3 eu vou utilizar? Qual desses 3 é a cara da minha prova? Qual desses 3 é aquele cuja teoria me ajuda realmente, me deixa apto a responder a minha prova? Ah, na minha prova é cobrado isso. Pô, nesse livro tal aqui, cara, nem vem falando sobre desse jeito. Mas esse outro livro aqui, ele realmente, ele me ajuda. Pô, parece que a questão foi tirada daqui desse livro. Opa, material Ctrl+C, Ctrl+V. Pegou o bizu ou não? Você também consegue encontrar esses materiais Ctrl+C, Ctrl+V, sabe como? Cara, pega o enunciado da questão, muita gente encontra assim, pega o enunciado da questão, joga na internet. Olha o bizu. Galera, bizu master, segura essa. É bizu master, eu tô pagando o bizu sim aqui para todos vocês, tá? E aí? Faz isso, eu duvido, tá? Eu duvido. Você não consegue encontrar exatamente todos os materiais fazendo isso. Você consegue principalmente com os materiais da faculdade, cara, seu caderno. Galera, deixa eu dizer um negócio para vocês. Tiveram matérias que eu usei o meu caderno. Como bibliografia. Eu nem olhei o livro. Eu usei o meu caderno da faculdade estava tão completo e estava tão direcionado para o que caía, que eu fiz, cara, preciso mais de nada. Eu fiquei estudando pelo meu caderno, tá? Como tiveram outras matérias, por exemplo, quem é de elétrica aí vai saber, máquinas elétricas, tá? Matéria específica, máquinas elétricas. Galera, eu usei um determinado livro na faculdade para estudar máquinas elétricas, só que para estudar para o CP100, eu tive que usar outro livro completamente diferente. E que fez, cara, total diferença. Se eu tivesse utilizado aquele livro com que eu estava acostumado com que o professor cobrou as coisas lá quando eu estava pagando a cadeira, já era, irmão. Já era aprovação. Eu estaria estudando para outra prova e não para a minha. Por quê? Porque aquela teoria não era na linguagem da prova. Você pega assim, a prova está pedindo isso. O material... Cadê o material? Cara, o bicho nem fala desse jeito aqui, basicamente. Não tem nenhuma questão nem parecida. Não tem nenhuma questão proposta do livro. Não chega nem perto disso aqui que está na prova. Beleza. Qual é o material que você vai utilizar? Galera, levanta isso que você com certeza vai conseguir encontrar os materiais Ctrl+C, Ctrl+V da sua prova, tá? Esses materiais também podem ser, cara, aulas de... Bicho, é algo, assim, surreal. Pode ser aulas de outros professores, de outras faculdades. Se você jogar um determinado assunto na internet, você vai encontrar muita coisa assim. E você vê, caraca, esse material foi feito para essa prova.
para esse assunto aqui, esse material foi feito para essa prova. Incrível. Exatamente ele que você vai utilizar. Por quê? Porque a teoria está exatamente atrelada, está linkada para o que ao que é cobrado na prova, tá? E outra coisa, vocês conseguem, com aquela manha ali do enunciado, jogando enunciado na internet, você consegue encontrar muita coisa. E consegue encontrar, inclusive, as respostas, tá? E encontrando as respostas, você vê a referência que ele está usando ali e é algo surreal, tá? Para português, tá? Como é uma matéria, tá? Como é uma matéria que você não vê na faculdade, fica super mega complicado você saber quais são os materiais Ctrl+C, Ctrl+V da sua prova. É ou não é? Mas ainda assim você pode encontrar na internet, e tem gente que estuda por vídeo do YouTube e tudo mais. Mas, obviamente, você tendo um curso 100% direcionado para isso, e tome muito cuidado com isso, tá? Que tem muito, cara, tem muito curso que os caras fazem simplesmente isso, ó. Olha só, tem muitos cursos grandes, gigantescos, que fazem exatamente isso aqui, ó. Eles pegam, deixa eu colocar o flipchart aqui para explicar para vocês. Tem muita gente, ó, que faz simplesmente isso aqui, ó. Tem muita gente que faz simplesmente isso aqui, ó. E diz que o curso é específico, tá? Ele pega o edital, certo? Primeiro ele grava, digamos, vamos pegar português. Aí ele grava, pede para o professor gravar as aulas de semântica, enfim, fonética, enfim, coloca tudo aqui, a situação, enfim, tudo aqui. Beleza. Digamos, sejam esses conteúdos. Aí os caras gravam de uma forma geral, quais são as questões que ele usa aqui de exemplo? São questões que ele pega em qualquer material, beleza. Aí os caras fazem assim, ó, vamos montar um curso focado no EAR, tá? No EAR, beleza. Sabe o que é que os caras fazem? Os caras pegam, olha como os caras são malandros. Os caras pegam os materiais, o edital do EAR, aí faz assim, ó, o que é que cobra? Cobra semântica, tá? Eles pegam, abrem um potinho aqui, ó. Isso aqui é o pote, certo? Eles abrem um pote. Aí faz assim, ó. No edital cobra o quê? Cobra semântica? Aí beleza, aí pega essa aulinha aqui, joga no pote. Cobra fonética, joga no pote. Cobra a situação. Cobre, enfim, cobre pontuação, joga no pote. Aí dizem, pronto. Curso 100% específico para o EAR. Isso aqui tá certo? Isso aqui é um verdadeiro curso travestido de específico. Exatamente disso aqui que eu estou falando para vocês tomarem cuidado com isso. Cara, existe muita coisa, tem muita coisa desse tipo por aí, tá? Galera, para vocês terem noção da importância de materiais específicos, olha só, deixa eu dizer um negócio para vocês. Na minha época, depois que eu estava bem preparado para o CP100, eu fiz, cara, eu não sei, na verdade, se isso que eu estou fazendo daria certo. Enfim, eu não tinha nenhum direcionamento, como eu direciono as pessoas agora. Eu não tinha esse direcionamento. E aí ficava difícil saber, será que isso que eu estou fazendo vai dar certo? Será? E aí, eu me inscrevi para a prova do EAR, faltando apenas um mês, tá? E como eu já estava bem preparado para o CP100, eu dividi o meu cronograma, certo? Eu dividi meu cronograma e estudei ali durante um mês, 4 horas por dia, separei 4 horas por dia. E no EAR tem português, vocês sabem disso. E aí o que é que eu decidi fazer? Eu disse, cara, qual é o curso específico aqui para o EAR? Cadê? Nem existia. Eu disse, tá, beleza. E eu entrei no curso, muito bom por sinal, tá? Na minha cidade, tá? Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. E o curso era excelente. Inclusive, eu odiava português. Sinceramente olha só. Quem é engenheiro sabe, né? Geralmente a gente escolheu fazer engenharia por quê? Porque eu odiava português, odiava redação, odiava ler demais e gostava de matemática, física e química durante o nosso
o nosso ensino superior, enfim, durante o colégio, tá? Eu disse, cara, eu gosto de exatas, eu não suporto ler, então eu vou para as exatas, tá? O engenheiro tem esse problema, né? Eu odeio português. Mas esse curso era muito bom e eu até passei a me apaixonar por português, tá? Eu fiquei realmente apaixonado por português. Só que o que é que acontece? Era um curso que era direcionado para concursos da Banca CESP e Banca FCC, ou seja, concursos mais mais gerais, né? Concursos de nível superior, mas concursos gerais, concursos para agente da Polícia Federal, né? Concurso para tribunal, enfim, concursos gerais, beleza? Beleza. E o que é que eu percebi? Eu fiquei preparado para esses concursos, tanto que eu até pensei em fazer, cara, português é uma das matérias, todo mundo chia, eu estou dominando português nesses concursos e tal, acho que eu vou fazer esse concurso aí. Mas eu estava querendo fazer o EA, né? E beleza, eu estava muito bem preparado para esses concursos. Quando eu peguei a prova do EA para fazer, o que é que aconteceu? De 30 questões, eu acertei 7. Pelo amor de Deus, o desespero bateu, galera. Teria como não bater? O desespero realmente bateu. Por quê? Porque, cara, como assim eu tô sabendo do assunto, mas eu não tô conseguindo resolver a minha prova? Tá pegando, irmão. Tá pegando forte e claro. Tá pegando forte e claro. Então, o que é que eu percebi? Eu disse, opa, cara, tem que ser algo 100% direcionado. Porque, cara, os concursos mais gerais, a prova de português é muito mais porrada. Eu estava preparado para isso e não estava preparado para a minha banca, comparado com esses concursos, é muito fácil o nível do português. Só que como esse curso não era 100% específico para o EA, cara, quase que eu me ferro. Só que minha sorte foi que o professor colaborou. Ele pegou as provas anteriores do EA, viu mais ou menos como é que cobrava e me deu esse direcionamento. Aí beleza, eu consegui me dar bem. Mas vejam a importância de um curso 100% direcionado. Tem que ser um curso realmente que foi feito olhando para esse concurso, e não simplesmente aulas gerais que você vai chegar e vai colocar num potezinho e vai vender, vai embalar bonitinho e vai dizer, toma aqui. Pelo amor de Deus. Vocês vão ver o que é uma aula de verdade em português do EA amanhã com o professor Carlitos, vocês vão ver exatamente o que eu estou falando, beleza? E isso faz com que você perca muito menos tempo na parte de entendimento, ou seja, você vai acelerar o processo. E é exatamente por isso também que você vai evoluir 5 meses em apenas 1, porque você vai cortar, você vai parar de perder tempo no entendimento, quebrando a cabeça absurda. Você pega o direcionamento da aula, tá? Com 100% especializado, você aprofunda na teoria. No caso de português, um material Ctrl+C, Ctrl+V da sua prova são as gramáticas que são recomendadas pelo professor Carlitos. Ele vai até recomendar algumas para vocês amanhã, tá? Vocês vão entender isso. E aí, cara, já era. Com isso aqui na mão, não tem erro, tá? Redação. Galera, vamos aqui, ó. Para redação, sabe o que é que você precisa? Sabe o que é que você precisa para redação? Você precisa de estrutura. Como é que você quer resolver uma redação em pouco tempo, uma redação nota 10, em menos de 40 minutos, se você não tem estrutura? Galera, tá pensando que o que você fez no Enem vai dar certo agora, Só porque você estudou para redação no Enem vai dar certo agora? Negativo, tá? O professor Carlitos também vai mostrar exatamente isso para você, que não é a mesma coisa, e ele vai te mostrar como escrever uma introdução em 5 minutos, e arrisco dizer, tá? Eu arrisco dizer até menos do que 5 minutos. Por quê? Você precisa de estrutura, você precisa de uma redação estruturada. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui, ó. Galera, quem tá comigo, ó, presta atenção aqui, presta atenção aqui, presta atenção aqui. Existem 2 vertentes para se aprender redação. Tem gente que abomina a estrutura e tem gente que diz, cara, a estrutura é top. Então tem muitos professores que vocês vão ver por aí, cara, não é assim, redação não é assim, você tem que ler pra caramba mesmo, e pô, não existe uma estruturinha assim, e se a banca pegar e identificar que é uma estrutura, você vai se ferrar. Primeiro, que a banca não identifica, não consegue identificar, são muitas redações para corrigir, não vai identificar que é uma estrutura, tá? E a estrutura é como se fosse, cara, sabe, você vai começar a escrever sua redação e já sabe o que é que vai colocar? Imagina, isso é um sonho, né? Exatamente isso, eu tive contato com isso, tá? Eu tive contato com isso e vi o quão sensacional isso é. Simplesmente como se fosse uma redação cheia de buraco, onde você vai pegar só
encaixar aqui, você já vai saber exatamente o que colocar, beleza? Em relação a matemática e física, galera, não tem para onde correr, tá? Não tem para onde correr. Você só precisa de curso 100% direcionado. Isso é a minha recomendação, tá? Bizu Master é Bizu Master. Curso 100% direcionado. Materiais Ctrl+C, Ctrl+V da sua prova. É só disso aqui que você precisa. Mais nada de material. Mais nada. Bota isso na cabeça de vocês. Mais nada. Porque, assim como o português, tá? Você vai saber ali, você vai perder muito menos tempo, tá? Você vai ter que investir muito menos tempo no entendimento ali, quebrando uma cabeça absurda, tá? Para realmente entender os assuntos que você viu ali no início da sua graduação. Galera, e sinceramente falando aí, vamos, momento honestidade aqui, momento honestidade. Cara, sério, quem aqui na faculdade pagou álgebra linear sabendo o que estava fazendo? Galera, coloca aqui. Se você for um desses, amigo, deixa eu dizer um negócio para vocês, viu? Você é iluminado. Mas se você, assim como eu, você, cara, pagou álgebra linear sem saber nem o que estava fazendo e só passou porque o professor fez ali aquela lista de exercício e você conseguiu se safar decorando aquela lista. Coloca eu aqui para eu saber quem você é. Coloca eu aqui para eu saber quem você é. Vou até ver aqui do meu celular para ficar melhor. Vou até ver aqui do meu celular, tá? Olha só. Cara, surreal isso, surreal. Olha, nem tive, ó. Tem gente colocando, nem tive. Ai, Tatiana colocou. Ó, José Anderson, eu. Jonatas Fernandes, fui monitor. Nossa, cara, parabéns, viu? Porque, nossa senhora. Meu Deus do céu. Henrique Carvalho, eu. Carlos Pinto, reprovei 2 vezes. É exatamente isso. Tá? É exatamente isso. Então é por isso, exatamente por isso, que eu super recomendo, tá? Um curso 100% direcionado para matemática e física, para você destravar realmente. E o Daniel, o professor Daniel, ele vai mostrar exatamente isso para vocês amanhã. Cara, é sério. Não é brincadeira. Olha isso. Quanto tempo você demoraria normalmente para resolver o integral por partes? Por exemplo, estou falando para a galera que está estudando para o CP100. Quanto tempo você demoraria para resolver uma questão de integral por partes? Seja sincero. Quanto? Cara, você vai fazendo uma substituição, depois faz outra substituição. Tem questão ali que você faz muita substituição. Amanhã, o Daniel vai te mostrar exatamente como resolver o integral por partes em 30 segundos. Olha a diferença de um cara que tem um bizu desse para o cara que não tem. Você pode saber integral por partes, você pode saber, substituição, mas você tendo esse tipo de bizu, que um curso 100% direcionado, ele vai te entregar, agora, é curso 100% direcionado, tá? Que te ensina de verdade, que te deixa apto, faz com que você entenda e aprenda. Tá? Não é bolo de resoluções de questões de toma aí, negativo, isso aí é porcaria, beleza? Isso é porcaria, mas olha a diferença quando você tem uma ferramenta, você tem uma arma muito mais poderosa do que muita gente na mão. Olha a sua diferença para o cara que não tem isso. Olha a sua diferença. Faz sentido o que eu estou falando aqui, galera? Faz sentido ou não faz sentido? Você acha, sinceramente falando, você acha que você estaria com muito mais vantagem tendo esse tipo de bizu do que a galera que não tem, sinceramente falando, mas sinceramente mesmo, ó, e parece até mentira, cara, isso aí, de verdade, parece até mentira, mas é realmente esse o poder, é esse o poder, quando você tem, cara, bizus assim, ó, cirúrgicos, cara, você vai fazer questão disso, faça sempre isso aqui, mas aprofunde nos materiais Ctrl+C, Ctrl+V para você realmente aprender, tá? Com essas aulas aqui, você vai conseguir resolver exatamente tudo que já caiu, beleza, maravilha, mas olha só, você não está vindo aqui para ser só mais um, você tem que ser diferenciado, então o que você vai fazer? Você vai fortalecer a sua base teórica nos materiais Ctrl+C, Ctrl+V da sua prova, beleza? Então você pegando isso, você economiza muito tempo e até economiza muito dinheiro, porque tem muita gente que se engana.
Fica perdendo grana pra caramba, e, cara, investindo em material porcaria e não sabe nem o que está fazendo. Sabe nem o que está fazendo. Então, cara, você tendo algo realmente direcionado, o que é que vai acontecer com você? Você vai simplesmente decolar e sair na frente demais, tá? Demais. Beleza? Olha só, galera. E pra gente fechar aqui a parte de materiais que você precisa, inglês. Para quem estuda inglês, para quem estuda no CP100, eu vejo até muita gente que faz, cara, eu tô até pensando em fazer um curso de inglês. Eu tô pensando até fazer um curso de inglês para, será que eu preciso ser fluente em inglês para me dar bem no CP100? Cara, negativo. Sabe o que você precisa de inglês, galera? Foca aqui, pelo amor de Deus. Foca aqui. Olha só. Deixa eu falar um negócio para você. Se você está querendo perder tempo com curso de inglês para se dar bem na tradução de texto em inglês do EOEA, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. Porque o que é que você precisa? Ler. Você precisa ler. Você não precisa ser fluente. Você pode falar, amigo, você, sinceramente, você pode pronunciar I don't speak English. Se você souber que aquilo é eu não entendo inglês, é isso que a prova quer. Você não precisa ser fluente, você só precisa adquirir vocabulário específico. Como é que você adquire vocabulário específico? Como é? Lendo. O quê? Os textos. Quais foram os textos que já caíram? Pega aquilo ali, que você vai adquirir vocabulário específico. Quer dizer que se você eu sou fluente e eu sei, pedir comida, eu já fui para os Estados Unidos e consegui me safar lá, eu fui CSF, não sei o que, Ciências Sem Fronteiras, né, durante a faculdade, beleza, e eu consigo desenrolar lá no exterior, massa, eu sei pedir comida, eu sei pedir não sei o que, beleza. Mas os textos da tua prova tem esse viés de pedir comida com esse tipo de vocabulário, exige esse vocabulário? Não. Exige um vocabulário de, por exemplo, mercado financeiro em inglês? Não. Se você pega um texto em inglês que é cobrado no CPC, você vai ver a cara dele. Então, quando você pega esses textos que já caíram, começa ali, você... beleza, tô aprendendo isso aqui, essa palavra nova eu não conhecia. Beleza. Aí você começa, você vê o significado dela, beleza, aí começa a incrementar e mais palavras, o seu vocabulário vai aumentando, já era. Então, o que é que você precisa? Dos textos. E nesses textos tem as referências. E nas referências tem mais bilhões de textos, então não vai faltar o texto para você ler e textos com vocabulário específico. Tá, galera? Então, sinceramente, meu povo, para com isso, tá? Eu tô falando para vocês aqui que cara, esses bizus aqui que a gente tá pagando é para fazer com que você economize tempo, economize dinheiro. É exatamente por isso que a gente decidiu entregar. Isso aqui é um preparatório intensivo. Tá pensando que eu tô aqui para falar baboseira? Não, é preparatório intensivo aqui, para te direcionar, tá? Mas depois de escolher, tá? Depois de escolher, do que é que você precisa, tá? Depois da escolha do material, você precisa definir qual o seu cronograma semanal, tá? O cronograma de estudo semanal. Então, primeiro passo, pega aí e divida quais são os seus horários de estudo e não estudo. O que é não estudo? Cara, é horário de trabalho, é horário de translado, é horário que você está indo para o trabalho, está voltando do trabalho, é horário de academia, é horário de qualquer coisa, é horário de almoço, é horário de dormir, enfim, separa. Quais são os seus horários de estudo, quais são os horários que você realmente está disponível para estudar e os horários que você tem algumas outras atividades que não sejam estudar. Separou isso aí? Depois de tiver separado tudo isso aí, você pega os seus horários de estudo e divide, tá? Você vai dividir em ciclos de estudo, tá? Não é de qualquer jeito. Eu tenho 4 horas aqui para estudar, eu tenho 8 horas, eu tenho 6 horas para estudar, vou escolher uma matéria aqui que eu gosto e vou estudar. Não é assim.
você precisa dividir em ciclos de estudo, tá? Em ciclos que a gente sempre recomenda. A nossa metodologia gira em torno disso. Ciclos ré ou ciclos repé. Mateus, pelo amor de Deus, o que é ré, o que é repé? Calma, alivia o coração aí que eu vou te explicar. Galera, ré é simplesmente a sigla para revisa, estuda e resume. Revisa, estuda, resume. Vou anotar aqui para ninguém esquecer. Vou anotar aqui para ninguém esquecer. Olha só, você tem que pegar o seu horário de estudo, tá? Você pegou o seu horário de estudo e aí você divide em ciclos. O ré, que significa revisa, estuda e resume. Isso aqui, esse ciclo aqui, geralmente demanda aproximadamente 1 hora. Então, digamos que você tenha 1 hora aí, 1 hora e meia, tá? 1 hora e 20, mais ou menos, tá? Então, digamos que você tenha aí você tenha 4 horas, tá? Aí você pode dividir em 4 ciclos ré, ou então em 4 ciclos repé. O que é repé? Opa, repé, isso aqui é um P, tá? Repé. Qual que é a diferença aqui do ciclo ré para o ciclo repé? É simplesmente porque aqui tem uma pausa no meio, tá? Tem uma pausa, essa pausa aqui no meio, ó. Por que existe essa pausa aqui no meio? Lembra quando eu falei no início aqui da nossa aula sobre a saturação do nosso cérebro? Pronto, é exatamente para isso que você vai dar uma pausa aqui, ó. E esse estudo aqui, tá? Esse estudo aqui, você deve fazer, tá? Você não pode passar muito mais, você não pode passar isso aqui geralmente é entre 30 e 50 minutos no máximo, tá? Aí você pode me perguntar, pô, mas você falou que a substância química no nosso cérebro, ela esgota com 20, 30 minutos. Não, realmente. Se você estiver simplesmente colocando conteúdo novo para dentro da sua cabeça, realmente ela esgota. Ela esgota. Só que, lembra, essa parte de estudo aqui também envolve resolver questões. E se você está resolvendo questões, você está trabalhando várias áreas do cérebro, e você não sabe disso. Então, pode prestar atenção. Para você simplesmente estar resumindo ali, colocando informação, processando informações, transformando aquilo em conhecimento, colocando cada vez mais para dentro, cara, dá 20, 30 minutos, você não aguenta mais. Só que como você vai resolvendo questões ao longo, né? Você vai resolvendo questões ao longo para ir vendo se realmente está aprendendo, aí você consegue entre 30 e 50 minutos aqui ficar demandar para esse tempo aqui de estudo. Beleza, galera? Beleza? Mas não passa disso, porque aqui realmente, como mistura o aprendizado e resolver questões, você consegue. Mas, pô, como tem um aprendizado aí, cara, você está processando informação, isso suga demais. Então, você não vai conseguir passar umas 2 horas fazendo isso. Você consegue passar umas 2 horas seguidas resolvendo questões. Consegue ou não consegue? Claro que consegue, tá? Mas, eu não recomendo que você passe de 50 minutos. Geralmente, isso aqui só testando, tá, galera? Mas geralmente é 30 a 50 minutos. O meu tempo de estudo geralmente girava em torno ali de uns 45 minutos, tá? 45 minutos, então era surreal esse resultado. Então, tava 45 minutos ali, não no cronômetro, mas no temporizador, né? Aquele em que você bota 45 minutos, dá o start e ele vai regredindo o tempo. E ali, ó, concentrado em estudar. Beleza. Depois dava uma pausa de 10 minutos, mais ou menos, tá? Para fazer o quê? Qualquer outra coisa que não seja pensar nisso aqui. Seja, enfim, lavar uma louça, comer, fazer alguma coisa. Ir ao banheiro, levantar, dar uma alongada, enfim. Qualquer coisa que me tirasse, que fizesse trabalhar outra região do meu cérebro para que desse tempo daquela se recuperar. E aí eu vinha depois com mais estudo da mesma matéria e resumia no final, tá? Eu colocava aquele beijinho de batom no meu resumo, porque durante o estudo você vai escrevendo, vai resumindo, você vai estruturando aquilo ali, mas aqui você dá aquele finish, você bota o beijinho de batom, né? Você prepara o seu resumo exatamente como deve ser, beleza? Então, galera,
Esse ciclo Repé geralmente dura em torno de umas 2 horas. Então, o que é que eu recomendo para você? Que você pegue os seus horários de estudo e divida-os em ciclos, tá? Divida em blocos de 1 ou 2 horas, tá? Depois disso, você precisa priorizar as matérias, beleza? Depois disso, você precisa priorizar as matérias. Massa? De acordo com o quê? Com a frequência com que cai na prova, com a dificuldade das questões que caem na prova, tá? Dificuldade para você, cara, quais são as matérias que você mais tem dificuldade? E, pô, ela cai muito e é muito difícil para mim. Então, qual a sua dúvida que você deve priorizar essas matérias logo no início? Nenhuma, né? Então, você precisa montar essa fila de matérias, tá? Que a gente chama da nossa fila de matérias. Você montando essa priorização das matérias, você vai vir com a distribuição delas no seu cronograma. Então, ó, vamos dividir aqui, ó. Depois disso aqui, você vai dividir o seu cronograma, tá? Então, vou pegar outra folha aqui para ficar mais fácil. Olha só, você tem aqui o seu cronograma semanal. Aí vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, beleza? Tem seu cronograma aqui semanal, tá? E aqui tem os ciclos, digamos que você tenha esse bloco aqui para estudar. Você tem esse bloco aqui para estudar, esse aqui, esse, enfim. Beleza, maravilha. Você tendo isso aqui, isso é um bloco, digamos, de 2 horas, você dividiu em 2 ciclos RER. Aqui é um RER, por exemplo. Aqui é outro RER, tá? O que é que você vai fazer aqui? Tendo esses blocos, você vai pegar as matérias da sua fila de matérias, da sua priorização e vai, ó, colocando aqui. Você vai pegar outra, vai colocar aqui de acordo com a priorização, não é de qualquer jeito, tá? Não é de qualquer jeito. Ah, Matheus, e os dias aqui? Como é que você vai dividir? Cara, você pode dividir em AB ou ABC. É como se fosse ficha da academia mesmo. Aquela ficha da academia. Sabe você que está treinando aí na academia? Que você faz, pô, um dia eu vou malhar peito e derivados, né? Um dia eu vou malhar costa e derivados e outro dia eu vou malhar perna. Pronto, aí depois o que é que você faz? Não, aí você volta a repetir peito, costa e perna, peito, costa e perna. Basicamente isso. Então o que é que você vai fazer aqui? Você vai colocar aqui, aqui digamos que seja a matéria 1, aí aqui seja a matéria 2 da sua filha de matérias, e aqui você vai colocar a matéria 3, matéria 4, digamos, a matéria 5 e matéria 6 aqui. O que é que você vai colocar aqui na quinta-feira? Você vai colocar, por exemplo, se você dividir, né, em AB, como a gente está colocando aqui, você vai vir aqui, ó, fazer a mesma coisa. O que você estudou na segunda, você vai estudar na quinta. Beleza? E assim vai. Como você pode também fazer um AB, né? Você vai estudar a mesma coisa na segunda, na quarta e na sexta. Por que, galera, eu falo isso para vocês fazerem isso? Por que eu falo para vocês fazerem isso? É simples. Porque senão vocês estarão simplesmente perdendo tempo, estudando de forma muito ineficiente, mas muito ineficiente mesmo, tá? Tem gente que chega, como colocaram aqui no início, cara, estão estudando a semana, uma matéria por semana. Cara, pelo amor de Deus, o que é que vai acontecer isso? Para pensar, no que é que vai acontecer se você for fazendo isso? Você vai chegar no final cheio de lacunas, cheio de deficiência, porque você não vai conseguir lembrar do que você já estudou, porque, tipo assim, você vai injetar muita energia numa matéria, beleza, aí você vai para outra, aí essa daqui começa a descer, vai, nossa, meu Deus do céu, mas beleza, tá investindo energia nessa matéria aqui, eita, essa daqui tá esquecendo tudo, meu Deus do céu. Aí como é que vai ser? Como é que vai ser no final? Você tem várias matérias para estudar, como é que vai ser? Aqui, fazendo isso, você realmente consegue chegar no final sabendo de muito mais e estudando de maneira muito mais
assertiva e eficiente, ou seja, você vai aprender muito mais, porque você está oscilando. O cérebro gosta disso, galera. O cérebro gosta de variar, tá? Ele gosta de variar. Por exemplo, aqui, ó, tô variando aqui para vocês. Vocês já viram uma coisa diferente, beleza? Se eu fizer isso aqui, ó, beleza, já é outra coisa diferente. Então vocês já veem que ele gosta de variação, beleza? Da mesma forma, nos estudos, você fazendo isso aqui, você está trabalhando em regiões diferentes. A matéria 1 você coloca totalmente diferente da matéria 2 e você vai começar a estudar com matérias, você vai trabalhar regiões diferentes do seu cérebro, você vai ter um aproveitamento muito melhor. Beleza? Feito isso aqui, ó, vai ficar mais ou menos com essa cara aqui, ó, para vocês, ó. Feito isso, vai ficar mais ou menos com essa cara aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Eu coloquei aqui um exemplo de cronograma, tá? Coloca aí na tela para mim, Jafé, por gentileza. Um exemplo de cronograma para o CP100 e o EA. Olha aqui, ó. O seu cronograma semanal vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Tem horário de estudo, tem horário de não estudo, tá? Na sua fila de matérias, olha aí, ó, a priorização das matérias objetivas e das específicas. Isso aqui é um cronograma de um aluno nosso, aprovado, que é engenheiro naval, tá? Que ele utilizou para estudar. Olha só, ele montou a fila de matérias dele, tá? Tanto para matemática, como para física, como para as específicas. E depois ele veio aqui, tá, certo? Ele veio tendo dividido em ciclos de estudo. Você percebe ali que ele utiliza bastante ciclos repé, certo? Ele só foi alocando. Então perceba, olha ali, ó, dinâmica de partícula, ele fez basicamente um AB, certo? Ele dividiu em AB, como vocês podem ver. Galera, isso aqui não tem erro, tá? Não tem erro. E a partir do momento que vocês forem finalizando as matérias, o que é que você vai fazer? Bota a próxima da fila lá. Bota a próxima da fila lá. Não tem segredo, tá? E as matérias, se você for finalizando, você já vai ter um horário para revisar. Pode prestar atenção ali, ó. Que no domingo ele tem um horário para revisar. Nesse horário de revisão, ele vai pegar as matérias que forem saindo do cronograma dele, tá? E vai fazer revisão ativa e revisão passiva daquele assunto, tá? Revisão passiva, cara, ele vai olhar ali o resumo dele, tá? Ele vai dar aquela olhada para ver o que é que ele já estudou, para dar aquele refresh na mente, beleza? E vai fazer a revisão ativa, vai pegar aquelas questões completinhas e vai resolver para ativar mesmo, para você trabalhar realmente, beleza? Para não ter PS nenhum. Fechado? Beleza? Então, galera, não tem segredo nenhum. Isso aqui é um modelo, mais ou menos o que é que vai ficar no seu cronograma, tá? Quando estiver pronto, tá? Isso aqui é o modelo do EA agora, ó. Vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Tem, tem gramática, tem interpretação de texto, ou seja, tem horário de português, tem horário para redação, tá? No do CP100 também tinha horário para inglês e redação, você tem que encontrar tempo para isso também, tá? E aqui o cara colocou exatamente tudo. Isso aqui é um cronograma do engenheiro civil que está estudando para o EA, certo? Então ele fez a priorização dele ali, ó, fila de matérias, tudo bonitinho, exatamente isso aqui que você tem que seguir. Então perceba que aqui, ó, tem horário para corrida, tem horário para fazer tudo, tá? Tem horário. Você só precisa se planejar, você precisa chegar, montar um planejamento e seguir. Você precisa de um cronograma, porque senão você vai estar simplesmente estudando às cegas, tá, pessoal?